A grande sacada para mim de se investir ou não no setor imobiliário é porque qualquer sociedade, quando tem crescimento econômico, esse crescimento ele vem acompanhado da expansão desse setor, porque as pessoas elas precisam de moradia e as empresas para crescer elas precisam de indústria, precisam de galpões logísticos, precisam de escritório também. Então faz muito sentido a gente ter parte da nossa carteira alocado nesse tipo de investimento. E um ótimo instrumento para isso são os fundos imobiliários, principalmente para quem está começando, porque eles são mais seguros do que as ações e geralmente eles te rendem aluguéis todos os meses. Então nesse vídeo eu quero que você aprenda a identificar quais são os melhores desses fundos. E eu sou o Beto Hayashi. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui eu compartilho tudo com vocês sobre a minha experiência nos investimentos em renda variável para você conquistar uma carteira vencedora no longo prazo que te gere renda passiva e você consiga a liberdade financeira. E antes de mais nada, é preciso entender que esses fundos imobiliários eles são divididos em alguns setores de atuação. E um dos principais deles é o setor de lajes corporativas, que são basicamente escritórios localizados estrategicamente em grandes centros urbanos, que muitas vezes as empresas precisam de um andar inteiro, por exemplo, para conseguir exercer sua atividade de administração ali. Então são imóveis que têm uma qualidade bastante elevada, porque quem faz a locação desse tipo de espaço são geralmente empresas de grande porte. A maioria dos contratos ali são contratos típicos. Isso quer dizer que eles são regidos pela lei do inquilinato e tem uma duração geralmente menor de tempo, em torno de 1 ano. E tem uma característica bastante interessante nesse tipo de imóvel, é que você consegue repor mais facilmente o inquilino, porque são espaços que exigem uma personalização não tão grande. E alguns exemplos desses fundos imobiliários de laje corporativa é o FLMA, o TBOF e o HGRE, que é um fundo que ele é multi, que ele tem vários imóveis em várias localidades e com vários inquilinos. E daqui a pouco eu vou te falar por que isso é uma característica muito benéfica para o investidor. Outro setor de atuação dos fundos imobiliários são os galpões logísticos. As empresas precisam desses tipos de imóveis porque elas não saem com os seus produtos direto da sua fábrica para entregar para os clientes. Elas precisam desses locais estratégicos para conseguir suportar a sua operação logística. Esses imóveis eles precisam ter uma localização muito boa perto de rodovias. E outro fator que mede a qualidade desses imóveis é o vão que existe entre os pilares desse galpão. E quanto maior esse vão, melhor. E na maioria dos casos, o tipo de contrato que rege essa locação são os contratos atípicos, que são contratos que têm um período de duração maior de 5 ou 10 anos, por exemplo. E se o inquilino ele rompe esse contrato antes do tempo, ele paga uma multa bastante elevada. E alguns exemplos desses fundos imobiliários de galpões logísticos é o HGLG, o GGRC e o SDIL. Existem fundos imobiliários focados em shopping centers. E aqui no Brasil, como o fator segurança ele é bastante relevante, as pessoas acabam procurando frequentar lá por causa disso. E lá tem bastante comodidade e os shoppings acabam focando em serviços, entretenimento, alimentação. E tem uma coisa que é bastante presente lá, que são as lojas de alto luxo, onde a experiência de compra daquele produto é muito importante. Porque a pessoa não vai comprar uma bolsa de 40 mil reais da Gucci, por exemplo, pela internet. E o varejo ele tem bastante espaço lá também, como lojas Renner, Marisa, C&A. E uma característica bastante peculiar desse tipo de locação é que ele é baseado no faturamento, ele é uma receita variável. Então o lojista, além de pagar o aluguel fixo, ele paga de acordo uma porcentagem de acordo com o seu faturamento. Então o que é bastante comum é que chega no final do ano, época de Natal, quando as vendas aumentam muito, a receita desse tipo de fundo também aumenta. Uma coisa que você vai notar é que esses fundos geralmente têm participação minoritária naqueles imóveis, porque como a administração de um shopping é bastante intensa, é interessante que a própria administradora seja a majoritária ali. E alguns exemplos desses fundos é o XPMOL, o MOL ou o HGBS. Outro tipo de fundo são os fundos TVMs, que são os títulos de valores imobiliários. Eles são divididos basicamente em dois subgrupos.
que são os fundos de papel, que geralmente são fundos que têm os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Isso acontece quando, por exemplo, um proprietário ele tem um determinado imóvel, mas ele não quer fazer a venda daquele imóvel. Então, o gestor acaba comprando os direitos de recebimento daquele aluguel por um determinado período de tempo, por exemplo, 5 ou 10 anos. E você investir nesse tipo de imóvel, você acaba dando uma carta branca para o gestor, porque como esses fundos eles possuem vários CRIs e cada uma com uma estruturação diferente, acaba sendo muito difícil para a pessoa física fazer a análise deles. Outra subcategoria dos fundos TVMs são os famosos FOFs, que são os Funds of Funds. Eles são fundos que têm participações em outros fundos que você pode comprar também. Eu não vejo eles como uma boa opção de investimentos, porque eles são muito carregados de taxa, o investidor acaba pagando uma taxa dobrada e existe também uma taxa de performance. O yield pago por esses fundos geralmente são maiores, mas você não pode ficar iludido com isso, porque o valor da cotação dele basicamente se mantém estável num longo prazo, diferente dos fundos de tijolo, que são aqueles que possuem o imóvel em si. Porque no longo prazo, os imóveis eles vão sendo valorizados de acordo com a inflação, e esse valor acaba sendo incorporado na cotação desse fundo. Tem também os fundos híbridos, eles podem ter imóveis nos diversos setores. Alguns exemplos são o KNRI, o BRCR ou o BBPO. Tá, e como que eu sei quais são os melhores fundos para eu investir? Eu gosto de usar a estratégia do Nassim Nicholas Taleb, que é a estratégia Barbell. Ele fala que você deve ter ativos de baixo risco e os de alto risco, excluindo aqueles que ficam no meio do caminho. E no caso dos fundos imobiliários, aqueles fundos mais arriscados, os de desenvolvimento, por exemplo, eles acabam ficando nesse meio do caminho. E o retorno que você teria com esses fundos, eles não são tão maiores do que o retorno daqueles fundos menos arriscados. E se você tiver um apetite a risco maior e quiser investir no setor imobiliário, eu acho melhor você investir em ações de empresas que são incorporadoras, aquelas que fazem a construção dos imóveis, como a EZTEC ou a MRV, por exemplo. Um fator que eu levo em consideração na hora de analisar um fundo imobiliário é que ele tenha um alto valor de mercado, porque consequentemente ele vai ter uma liquidez mais alta, ele vai ter mais imóveis e mais inquilinos também. Nos fundos de tijolo você tem que dar preferência para os fundos que têm participação de mais de 50% pelo menos, ou preferencialmente que ele tenha o imóvel inteiro, porque ele não vai sofrer com a concorrência que existe ali dentro daquele próprio imóvel. E por que é importante o fundo ele ter diversificação com vários imóveis em várias localizações e ter muitos inquilinos? Porque basicamente com isso você não corre o risco daquele fundo ter a sua receita ir a zero da noite para o dia, que foi o que aconteceu com o fundo ALMI, que ele tinha basicamente um imóvel locado basicamente só para um inquilino, que foi a Petrobras. Quando ela decidiu sair daquele imóvel, ele passou um longo período sem nenhuma receita e sem distribuir nenhum provento para os seus cotistas. Eu não gosto muito daqueles fundos de gestão passiva, porque são aqueles que as decisões são passadas para a Assembleia. E a gente tem um histórico de que a Assembleia nem sempre faz a melhor decisão. Porque, por exemplo, às vezes é a retenção do pagamento dos proventos para uma reforma que aquele imóvel está precisando. Então, eu prefiro aqueles fundos de gestão ativa, porque vai ter administradora que está sendo paga para isso com parte da taxa de administração que o fundo cobra. Então, para resumir, os melhores fundos imobiliários são aqueles que têm um baixo risco, uma alta liquidez, eles precisam ter participações relevantes nos imóveis, eles têm que ser focados na renda e eles precisam ter diversificação em imóveis, inquilinos e regiões, além de serem fundos de gestão ativa. Então, se esse vídeo te ajudou a escolher melhores fundos imobiliários para sua carteira e você tomar decisões mais conscientes, não deixa de se inscrever no canal, porque eu quero te ajudar nessa sua jornada como investidor. E até o próximo vídeo.